Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Opinião Sem Pretensão, por aqui Ricardo Almeida. O brasileiro atualmente tem péssimos gostos musicais, né? Eu já falei aqui a respeito da lista que saiu ano passado, as 10 músicas mais tocadas no Spotify. É absurdo, né? Um país que já teve, assim, grandes compositores, cantores afinadíssimos, canções que realmente falavam de amor, falavam de poesia, né? Falavam do amor entre um homem e uma mulher. E hoje em dia o que você vê é a própria escatologia musical, né? É escatológico, cara, você ouvir as músicas hoje em dia, né? É uma podridão absurda, desde dos segmentos sertanejo, até do próprio pagode, né? Que já foi um tempo atrás com grupos de pagode espetaculares, e até o famigerado funk. Pelo amor de Deus, o funk, na minha opinião, acho que foi o que mais mudou. O funk, ele surgiu oriundo de influências americanas, com o freestyle dos anos 80, né? Do flash house dos anos 80. E quando ele migrou para o Brasil, ou seja, quando ele chegou aqui no Brasil, os DJs, que eram DJs espetaculares da década de 80, o DJ Malboro, o Alexander Hunt, esqueci o outro que foi muito influente também na época, o Gregão. Os caras pegaram o freestyle dos anos 80 e 90 e transformaram no funk brasileiro espetacular, cara. E aí surgiu o Funk Melody, né? E aí também, junto com o Funk Melody, veio as montagens, que também eram pequenos samples, né? Dos freestyles, né? Dos anos 80 e 90. E aí surgiram também, junto com essas montagens, que eram muito bacanas, né? De se ouvir as montagens, o Funk Melody, surgiram também as duplas de funk e tal. Ou seja, era gostoso de se ouvir. O funk, na época da década de 90 e até dos anos 80, os primeiros funks melody brasileiros falavam de amor, falavam da relação entre homem e mulher, da relação boa entre homem e mulher, né? Enfim, até um pouco mais de traição também falava e tal, mas não era tão escatológico como é hoje, né? Hoje o funk virou pornografia, né? Assim como muitas músicas também, né? A chamada sofrência, né? É absurdo, cara, é absurdo. E o que é mais absurdo ainda, que eu acho, é que cantores que fizeram muito sucesso, cantores que realmente tinham aquela veia artística, né? Aquela veia artística pulsando mesmo, aquela fase gloriosa da música popular brasileira, onde diversos cantores e bandas surgiram, que foi desde os anos 50 e findou nos anos 90, né? Não existem mais, né, cara? Assim, não que morreram, alguns morreram, né? Alguns já nos deixaram, mas não se ouve mais e ninguém mais conhece, ninguém mais toca no nome. Um exemplo disso foi o Ivan Lins, por exemplo. O Ivan Lins, com aquela novela que agora a Globo reprisou e até acabou, né? Acho que Por Amor, se não me engano. Pô, o cara é espetacular, cara. E antes de ele voltar pro ar com essa novela, porque a música dele fez parte da abertura da novela, ele falou em diversos portais que ele estava quebrado, cara, financeiramente, que o cenário musical tinha mudado e que ele infelizmente, estava quebrado, porque ele não vendia mais músicas como ele vendia antes, porque o brasileiro não curte mais esse tipo de música. Ou seja, o brasileiro tem vergonha de ouvir músicas boas. É muito comum, né? Você vê, por exemplo, em rodadas de amigos, sempre tem um amigo que curte músicas boas, músicas de qualidade, aí quando ele pede pra colocar, as outras pessoas, não, tira, essa música é chata, essa música é antiquada, essa música é irritante, isso aí é coisa de velho, é coisa de não sei o quê. Aí coloca o arrocha, coloca o funk, coloca o brega, né? E coloca essas bosta, essas merda musicais aí, esses lixos musicais que hoje em dia toca nos Spotify da vida, YouTube, rádio, etc e tal, né? É absurdo. Então, cantores como o Ivan Lins, que estava quebrado, e ele deu um upgrade aí financeiro por conta dessa reprise da novela, onde a música dele faz parte da abertura, né? O Ivan Lins é absurdo, cara. O Ivan Lins é um monstro sagrado da música popular brasileira, né? Pô, os CDs dele, os LPs, as fitas cassetes, enfim, acho que a galera nem sabe o que é isso, né? Fita cassete, CD e tudo.
Mas o que o cara lançava desde a década de 80 e 90 era só sucesso, cara. Era coisa absurda, uma sofisticação musical absurda que esse cara tem, né? E tem, né, até hoje, porque ainda tá vivo. Mas sempre teve e tem até hoje. O próprio Djavan, que ninguém mais ouve falar. Um músico da nova geração aí, o Jorge Vecilo, também ninguém mais ouve falar no cara, né? As músicas dele nem tocam mais nas rádios e tudo, em programas. Fora as bandas de rock também, aquele rock garagem dos anos 80 e 90, não se ouve mais isso, né, cara? Os caras aí que estão aí na ativa sofrem para fazer shows e sofrem para colocar uma música aí no topo da lista do famigerado Spotify, né? É absurdo, né, cara? É absurdo, assim, um país sem cultura total, né? O brasileiro não tem, infelizmente, mais cultura, aquela cultura raiz, aquela cultura do bem, né? A cultura do povo brasileiro é sexo, drogas e rock and roll. Rock and roll não é nem o rock and roll dos anos 80, aquele rock and roll que se traduz em funk, sertanejo, essa porcaria toda. É absurdo, né? É lamentável, muito triste. Um país que teve uma sociedade extremamente culta nos anos 50, nos anos 60, 70, até os anos 80. O povo brasileiro é extremamente culto, né, cara? Estudioso. As universidades formavam pessoas que pensavam inclusive fora da caixa, fora da curva. Hoje em dia, você vê aí, desde os ensinos, o ensino de base aí, o ensino fundamental, o ensino médio e as próprias universidades, completamente falidos, né? Completamente falidos. Os alunos desses segmentos aí institucionais, esses segmentos aí da educação, os caras não sabem falar direito, não sabem se expressar direito. Você vai em qualquer universidade, conversa com qualquer universitário dessas universidades públicas, aí até as universidades particulares. Os caras não sabem falar direito, cara, não sabem se expressar. Pedem para eles escrever uma redação, não sabem escrever uma redação, né? Não sabem se expressar, não sabem escrever, cara, direito. Isso é o cúmulo, né? E aí, isso se traduz em quê? Na cultura. Se traduz na cultura. Então, na década de 50, 60, 70, 80, o povo brasileiro era um povo extremamente culto, né? Era um povo extremamente culto, um povo extremamente estudioso. E, consequentemente, as músicas, as próprias novelas, as peças de teatro eram extremamente de qualidade, né? Eram obras com uma qualidade absurda, uma sofisticação absurda. O MPB, por exemplo, a própria Jovem Guarda também, né? A Bossa Nova, você vê, era uma sofisticação musical absurda que realmente traduzia o que o povo pensava, né? Traduzia o que realmente a cultura brasileira era na época. E também traduzia o que a sociedade pensava. Uma sociedade extremamente culta. O Brasil sempre teve problemas educacionais, né, ao longo da sua história. Mas naquela época a sociedade brasileira era muito mais culta, era muito mais inteligente, era muito mais estudiosa. Por isso que as músicas e as artes, a cultura de uma forma geral era muito mais rica, né? É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela audiência de todos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas opiniões. Ok? A gente se encontra num próximo vídeo. Fique bem e até a próxima. Tchau!